estou com o César Tsukuda, diretor da Beauty Fair, e a gente vai falar rapidamente de alguns destaques do primeiro dia. Tudo bem, César? Tudo bom, Wani? Bom dia. Tudo ótimo. Acho que a gente teve um primeiro dia aí, uma questão, palestras de abertura, tanto do CEO e do Chairman aqui da NRF, quanto do CEO da Microsoft, falando muito da questão do poder do varejo de gerar dados. Quer dizer, ninguém gera tantos dados quanto o varejo, dados reais, dados de demandas, e esses dados precisam ser bem trabalhados e principalmente devem ser usados para empoderar o varejo no atendimento ao consumidor e os parceiros do varejo. E aí, trazendo para a realidade das perfumarias do Brasil, como é que você avalia o grau de abertura de dados, né, dos varejistas de beleza com a indústria, inclusive da própria capacidade dos varejistas de cruzar diferentes dados, dados de venda com o perfil de consumidor? Como é que você avalia isso? Acho que o futuro aí dos negócios, do varejo, principalmente, está realmente em como utilizar esses dados, né? Mais do que captar os dados, compartilhar com a indústria, o futuro está em como usá-los, né? Em como de fato transformar isso em oportunidades de negócios. Agora, esse é um obstáculo ainda da perfumaria, né? A relação entre a perfumaria e a indústria, de uma maneira geral, ainda existe a dificuldade do compartilhamento de dados. Mas eu acho que, independente da perfumaria, eu acho que o varejo precisa repensar quando a gente fala de dados. Eu tenho uma leitura muito específica em relação a essa questão de dados. A gente vê muitas palestras na NRF sobre dados, sem dúvida nenhuma essa é a bola da vez já de alguns anos e acho que assim será. Só que eu acho que eu ponho em xeque algumas coisas que vale a pena a gente repensar. Muita gente fala dado, vamos capturar, vamos fazer, cruza com isso para gerar uma experiência, uma série de coisas que está tudo certo. Só que eu acho que começa ao contrário, né? Eu acho que a gente tem que pensar nos dados, mas o que nós vamos fazer em prol do consumidor? Antes de saber o que nós queremos capturar, eu acho que a gente precisa entender do consumidor quais são de fato os desejos dele, quais são os anseios, porque nós não precisamos de mais dados. Possivelmente a gente precisa trabalhar melhor os dados que a gente já tem em casa. A gente já tem uma quantidade enorme de consumidores passando pelas lojas e a gente não sabe o que ele quer. Como é que nós vamos capturar dados da forma correta se a gente nem sabe o que o consumidor quer? Porque no final do dia, essa relação entre a indústria e o varejo é uma relação de análise colaborativa para atender o consumidor. Mas se a gente não estiver muito próximo do consumidor, toda essa captação de dados pode não ser nada. Em muitos casos é o que acontece hoje. O varejista compra um sistema de CRM, compra uma tecnologia e fala, bom, agora estou pronto. Mas ele não sabe nem como o consumidor dele se comporta. Né? Então isso é uma coisa que eu acho que tem que ser repensada nos negócios de uma maneira geral. Captar dados sim, mas não captar dados como se a gente estivesse fazendo do consumidor um número ou uma quantidade de informações. A gente de fato precisa captar os dados pensando em como eu vou prestar um melhor serviço ao consumidor, em como eu vou surpreendê-lo e não ao contrário. E é interessante o que você falou, acho que também na palestra do CEO da Microsoft, ele falou muito da questão do empoderamento do varejista, né? Quer dizer, o varejista precisa ter orgulho da sua tecnologia e não é uma solução ultra sofisticada que ele vai comprar de alguém que vai resolver isso. Quer dizer, ele precisa ter orgulho. E aí acho que entra numa outra questão, que é talvez passado esse frenesi das tecnologias, né, como você colocou, a questão de saber com que dados, conhecer o consumidor e também qual que é o propósito da marca, qual que é o propósito do varejista. Isso foi algo bastante discutido aqui também, né? Como é que você avalia isso? Eu acho esse negócio o mundo está mudando, acho que isso não precisa nem dizer, mas essa mudança passa muito por uma certa inversão não de valores exatamente, mas uma inversão de pesos. Eu acho que os negócios que estão mais perto do consumidor tendem a ter mais valor e também tem uma tendência de, por ele estar direto com o consumidor, ele conseguir ter melhores dados. E isso faz um grande diferencial para qualquer negócio. Então, pensando sobre essa ótica, não há a menor dúvida que o varejista está empoderado porque ele é a primeira relação com o consumidor.
Então isso faz dele uma arma poderosíssima, no melhor sentido da palavra, para os negócios, né? Se você pensar em qualquer cadeia produtiva, quem está mais perto do consumidor hoje tem o domínio, tem a informação. Antigamente era o contrário, né? Quanto mais perto da indústria, parece que você tinha mais poder, você tinha mais influência. Hoje essas coisas estão mudando, porque já não tem mais uma moda que você fala é uma moda única que todos seguem. Cada vez mais a moda é criada por nichos, a moda é criada por comunidades, né? Então essas coisas vão mudar, aliás já estão mudando a dinâmica dos negócios, né? Então eu enxergo esse negócio do empoderamento do varejo como algo que não é do varejo exatamente, é das empresas que estão no contato direto com o consumidor. Outro ponto que tem sido bastante falado, né, na NRF já há alguns anos é a questão das pessoas. E até com base nisso que você falou, quer dizer, o poder do varejo de estar perto do consumidor, dentro do varejo, o chão de loja ainda é a linha de frente, né? Com o consumidor, com o cliente, é ele que recebe, ele que tem a capacidade talvez de ter a melhor percepção ali do humor dos consumidores. E tem se falado muito na valorização, então você tem de um lado muito processo de automação, muita tecnologia, e talvez nesse frenesi tecnológico esqueceu de que o varejo ainda é um negócio de pessoas. Como é que você vê isso, né, com base no que você viu aqui? E de novo, né, como é que você acha que as perfumarias brasileiras estão lidando com essa questão das pessoas? Existe hoje, você vê movimentos para valorizar o chão da loja? Aonde eu acho, sem dúvida que há um movimento, né, até em cima do que eu falei anteriormente, naturalmente tem que ter essa valorização do front, né? Curioso, porque a NRF não tem a menor dúvida que ela é a maior fonte de conteúdo, de tecnologia para o varejo. Mas ano após ano, algumas coisas se repetem e se consolidam e outras coisas entram e saem de moda. Né? E no caso, por exemplo, eu me lembro bem de dois, né? Teve um ano que falou o fim das lojas físicas. Todo varejista saiu desesperado aqui de Nova York, né? Mas na verdade não é que era o fim, né? Era o fim do modelo tradicional das lojas físicas e agora uma abertura para um novo modelo de loja. E isso sempre puxado pela questão tecnológica. E por ser a bola da vez, transformação digital, novas tecnologias e tudo mais, eu acho que é natural que tenha um certo frenesi sobre tecnologia e depois as coisas se encaixam e se acalmam, porque tem coisas que não mudam, né? Por maior que seja a tecnologia, por melhor que seja, as coisas que são perenes ao longo dos anos, elas ficam, elas podem estar um pouquinho para cima ou para baixo, mas ficam. E aí entra na questão das relações humanas, né? Da humanização dos negócios. Veio a tecnologia, muitos se atrapalharam com isso, perderam a questão do propósito, da identidade, se perderam no meio do caminho. Mas a tecnologia, eu entendo o seguinte, o mundo sempre melhora. Né? Ao longo da história, o mundo sempre melhora. E para mim, a grande melhoria do mundo hoje é a tecnologia. Só que não faz sentido tecnologia que não seja para humanizar as relações. Eu não acredito na tecnologia para perder a humanização das relações, seja ela nas relações pessoais ou nas relações de negócio. Eu acho que tem muita tecnologia legal que facilita o seu dia a dia e pode humanizar as relações. Para mim são essas as tecnologias que o varejo tem que estar de olho, essas são as tecnologias que de fato vão ficar. Né? Então eu acredito muito, que agora está se falando muito, né? No ano passado já foi um pouco, esse ano com mais intensidade, na questão da humanização, mas isso é desde sempre. Né? Desde que o homem é homem, em qualquer época da história, as relações humanas sempre foram muito fortes, né? A tecnologia chegou e eu entendo que é o contrário. Muita gente fala, vamos ter robô fazendo trabalho de homem. Nós vamos ter robô fazendo trabalho de robô. Tá certo? Trabalho de homem, quem vai fazer é o homem. Não tem mudança nisso. E é interessante o que você falou, porque eu assisti uma apresentação justamente sobre conteúdo, né? O conteúdo para engajar e melhorar a performance. E uma executiva da Brent Runway, que é uma disruptora aí no modelo de modo, ela falou, as plataformas vão sempre evoluir. A única coisa que não vai mudar, e é nisso que a gente tem que focar, são os relacionamentos, né, os relacionamentos humanos. Acho que vai bem na sua linha. E uma última observação também de uma outra apresentação com uma CEO de uma empresa de meias
PopSockets, que eu falo, a gente fica falando de dados, e às vezes a gente esquece que você pode observar as coisas ainda, né? E que com uma simples observação você pode trazer alguma coisa que vai realmente vender muito mais e que nenhum dado ia ter essa capacidade de te entregar ali. Quer dizer, a percepção, a criatividade humana continua, talvez seja até mais importante hoje do que quando a gente não tinha toda essa tecnologia, né? Eu não tenho a menor dúvida, porque a tecnologia traz, essencialmente para mim, traz velocidade, traz uma acuracidade maior das coisas, traz perfeição, traz eficiência, mas ela não traz sorriso, né? Ela não traz sentimento, é muito difícil isso. E isso só tem na questão das relações humanas, né? E as pessoas tomam decisões por sentimento. Por mais racional que ela seja, ela tem um sentimento por trás dessa decisão. Seja uma simples decisão de tomar uma água ou de fazer um grande negócio. Tem um lado emocional forte no meio disso, né? Então, as profissões do futuro, as relações e tudo está muito pautado nisso, né? Olho no olho, nada substitui, né? Perfeito. Perfeito. Obrigado, César.